Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Hoje um dia festivo e bastante sugestivo para falarmos sobre algo realmente importante, deveras importante. É sobre a paternidade, que é a maior, mais sublime vocação de um homem nessa terra. E vocês vão entender por quê. Para entendermos sobre a paternidade, eu gostaria de falar sobre Davi. Se você conhece bem a história de Davi, você vai aqui se situar no tempo e no espaço e se recordar de várias situações em que Davi passou. A Bíblia nos apresenta Davi como um grande pastor, como um grande músico, como um grande herói, um grande guerreiro. A Bíblia também apresenta Davi como um grande, se não o maior rei que já existiu em Israel. Todavia, houve algo que Davi não conseguiu ser grande. Ele não conseguiu ser um grande pai. Na verdade, Davi foi um péssimo pai. Apesar de ter sido excelente músico, exímio guerreiro, ele falhou em uma área em que não poderia falhar. E a Bíblia nos apresenta esses traumas bem marcantes na vida de Davi. O interessante é que a gente percebe nos textos bíblicos o disparate na reação de Jó e Davi. Jó, quando ouve a notícia que seus filhos tinham morrido, a Bíblia nos diz que Jó simplesmente adorou a Deus. Mas Davi, quando ouve a notícia que seus filhos tinham morrido, Davi, ele cai em prantos, em desespero. Ele começa a chorar amargamente. E a pergunta a se fazer: qual era a diferença? Qual a diferença tão grande na reação de Davi e de Jó? É a consciência. Jó tinha plena consciência de que ele foi o melhor pai que ele poderia ter sido. Contudo, Davi reconhece que ele não foi nem sequer um bom pai, quanto mais o melhor pai que ele poderia ter sido. Eu gostaria de falar convosco sobre essa situação de Davi, sobre a temática quando um pai falha. Interessante que Davi conquistou o coração de Deus, mas não conseguiu conquistar o coração de seus filhos. Davi destruiu gigantes fora da sua casa, mas não conseguiu destruir os gigantes emocionais, sentimentais, que nasceram dentro do seu próprio lar. Davi venceu grandes guerras e batalhas, mas o conflito mais importante, ele não venceu. E a Bíblia nos apresenta nesse texto, 2 Samuel 18:33, a reação de Davi para ouvir a trágica notícia da morte de um dos seus filhos. E esse filho de Davi se chamava Absalão. A Bíblia diz que era um homem alto, grande, bonito, que não havia em Israel homem mais belo do que Absalão. E Absalão significa o filho da paz. O menino nasce, Davi dá nomes bíblicos a ele, cria toda uma esperança, toda uma expectativa em Absalão. E Absalão seria o filho da paz, e logo mais vocês vão ver, Absalão não trouxe paz. Absalão trouxe guerra, confrontos e conflitos. Davi está em meio a uma guerra.
e seus soldados chegam ao seu encontro e diz: vencemos a guerra, rei, mas o teu filho morreu. A guerra era contra o filho, contra o exército do próprio filho. Davi, quando ouve essa notícia, ele se isola nos seus aposentos reais, nos seus palácios reais, e a Bíblia diz que ele começa a andar de salas em salas até se isolar na sua sala, e ele começa a dizer, olha o texto: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Dá para sentir a dor de Davi, que começa a gritar, chorar copiosamente, amargamente: Absalão, meu filho Absalão, quem dera fosse eu que estivesse morrido em seu lugar. Infelizmente a vida tende dessas coisas, é mais fácil dar flores para quem morreu do que para quem está vivo, porque o remorso é mais forte do que a gratidão. E infelizmente há uma grande e triste tendência em nós de não vivermos para os nossos filhos e querer morrer por eles quando já não é mais possível. Por isso eu estou aqui diante de pais que têm esse desafio, e o maior desafio não é deixar herança, é deixar legado. Herança é o que você deixa para os seus filhos, legado é o que você deixa nos seus filhos, são marcas eternizadas nos seus filhos. Davi tinha heranças para os seus filhos, mas ele não tinha um legado. Tudo que Absalão queria era um pai. Ele não queria um rei, ele não queria um músico, ele não queria um guerreiro. Ele queria um pai. E ele não teve esse pai. Mas para você entender um pouco dessa história tão triste, que Deus permitiu que ficasse registrada, para que ela não viesse a ocorrer novamente, porque se isso aconteceu com Davi, meu Deus, isso pode acontecer comigo, contigo, isso pode acontecer conosco, com qualquer um que está aqui. Então vamos entender um pouco dessa história. Davi teve muitos filhos e muitas mulheres. Já começou errado a partir daí. A Bíblia tinha uma orientação muito explícita, uma palavra de ordem direta, que os reis não poderiam ter várias mulheres, mas os reis de Israel quiseram imitar os outros reis e tiveram várias mulheres. E, consequentemente, vários filhos. O primogênito de Davi era um sujeito chamado Aminon. Provavelmente, naturalmente, teoricamente falando, o possível sucessor do trono. E Aminon simplesmente um dia olhou para sua irmã e a desejou no seu coração. O nome dessa irmã era Tamar. Tamar, uma jovem bonita, bela, tinha um irmão por parte de pai e mãe. E o nome desse irmão era Absalão. Aminon permitiu que aqueles desejos malignos se apoderassem do seu coração e começassem a tomar conta de sua vida. Ele cria todo um complô, toda uma situação, e infelizmente ele estupra a sua irmã. E acontece um incesto na casa do rei, no palácio real, do ungido de Deus. Algo que foi notório em todo Israel, que trouxe constrangimento, que trouxe vexame. A Bíblia nos diz que Davi simplesmente ficou irado com aquela situação, mas nada fez. Absalão acolheu Tamar, abraçou a sua irmã, e a Bíblia nos diz que a partir dali, Absalão começou a nutrir um ódio, uma ira, uma mágoa, uma revolta incontrolável por Aminon. Passou um mês,
o rei não fez nada. E tudo que Absalão esperava é que o rei chamasse Aminon para um confronto e chamasse Tamar para um acolhimento. Mas o rei só mostrou ira e revolta com a situação, mas não se posicionou. Foi bem maleável. O tempo vai passando, um semestre, um ano, 2 anos. O rei não fez nada. Absalão se sentiu no direito de fazer. Ele cria uma situação, pede autorização ao seu pai para convidar todos os seus irmãos para caçar. Tudo arquitetado, tudo planejado. E diante dessa caça, ele simplesmente tira a vida de Aminon, o seu irmão. Fratricídio no palácio real, na casa do rei, mais um escândalo. Estupro, incesto, fratricídio, misericórdia. Davi chora pela morte de Aminon. Davi manda caçar a Absalão. Absalão foge, passa 3 anos fora. Durante esse tempo, resumindo a história, o coração de Davi já não é mais o mesmo, já não tem mais o mesmo ódio, já não tem a mesma revolta. Afinal de contas, havia uma grande tristeza porque Absalão matou o primogênito, o possível sucessor ao trono. Passa 3 anos. Joabe, general do rei Davi, consegue convencer Davi a aceitar o seu filho Absalão. Absalão volta. E quando ele volta para Jerusalém, durante mais 2 anos, ele não consegue ver o pai. Todos os dias ele pede para ver o pai, mas o pai se recusa de ver o filho. Todos os dias. E a partir de então ele começa a chamar a atenção do pai. Ele começa a incendiar o campo da casa de Joabe. E dizer, eu quero falar com meu pai, eu quero falar com meu pai, eu quero falar com meu pai. Nem que seja para ouvir uma advertência, um confronto, nem que seja que ele venha me bater, mas eu preciso ver, eu preciso ouvir meu pai. E o que acontece? Davi o recebe de uma forma muito fria, muito frígida, muito apática, lhe dá um abraço e um beijo. Isso é suficiente para que Absalão comece a planejar um golpe de Estado. Ele fica às portas do reino, cumprimentando as pessoas que saíam do palácio de Davi. E ele perguntava, você hoje foi atendido? A pessoa dizia, não fui, o rei está muito ocupado. E ele dizia, quem dera eu fosse rei de Israel. Lógico que eu ia lhe atender. E entre tantas pessoas, alguns deles eram atendidos. Você foi atendido? Fui, o rei me atendeu. O rei foi benevolente? Não, o rei não conseguiu ser benevolente. Me pediu para vir outro dia. Ele, quem dera eu fosse rei de Israel. Eu ia agir diferente, eu ia fazer diferente. O espírito de oposição começa a minar, a disseminar em todo o reino. E ele consegue convencer 20.000 homens. E quando ele já tem o seu exército pronto, ele avança em direção à casa do seu pai. Davi simplesmente abandona o trono, abandona o palácio, segue o caminho como foragido, fugindo da revolta daquele filho que queria a morte do pai. O filho, quando se apodera tudo do pai, pasme diante do que eu vou falar. O filho senta no trono do pai, coloca o corpo do pai e se deita com as concubinas do seu pai. Tudo para chamar a atenção do seu pai. E não satisfeito, ele vai à procura do rei Davi no intuito de matá-lo. Sintetizando e resumindo, ele fica pendurado num carvalho quando estava cavalgando atrás de seu pai. E ali um dos homens de Davi mata Absalão e mata seus 20.000 homens que estavam ao seu lado. Quando a notícia chega para Davi, foi uma vitória que trouxe o luto. Foi uma vitória com um gosto amargo de derrota. Quando a notícia chega ao ouvido de Davi, isso aí está em 2 Samuel capítulo 18, no versículo
33, mas o versículo 4 de 2 Samuel 19 ainda diz o seguinte: tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Ele não conseguia dizer mais nada além disso. Absalão, Absalão, meu filho, meu filho, meu filho, Absalão. Ele começa a chorar, ele cai em prantos, em desespero, e ele diz no texto que você está lendo aí: quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Sabe por quê, meus irmãos? Ele se sente culpado, ele está consciente de que ele é resultado por toda essa desgraça que atingiu, que assolou, que desgraçou toda a sua família. Se você pensa que a história terminou aqui, ela ainda tem mais. A Bíblia nos diz que Davi, prestes a morrer, ele recebe uma instrução de Deus que Salomão seria rei, mas um outro filho chamado Adonias, em oculto e nas escondidas, se consagra, se autodenomina, se autoproclama como rei, cria mais uma rebelião, e Salomão não teve outra opção, outra alternativa, a não ser mandar matar Adonias, filho do seu pai, filho do seu irmão. Meus irmãos, que situação triste, que situação terrível. E isso tudo aconteceu na família do homem segundo o coração de Deus, do rei Davi. Estupro, patricídio, incesto, golpe, divisão, rebelião, tudo isso. O homem que foi um herói fora de casa, mas dentro de casa ele teve dores terríveis. Hoje, no Dia dos Pais, eu gostaria de falar sobre Davi, para que nós venhamos ter discernimento em nossa geração, para que nós não venhamos sofrer dessas mesmas dores, para que nós não venhamos sofrer desses mesmos traumas, para que nós venhamos procurar ser pai à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor, para que venhamos entender a importância da paternidade. Então, algumas lições aqui existem, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando um pai falha, você pode repetir comigo? Quando um pai falha, em primeiro lugar, quando se torna ausente. O pai falha quando ele se torna ausente. Eu poderia soletrar aqui a palavra amor para você. Permita-me soletrar a palavra amor. T-E-M-P-O. Entendeu? Palavra amor é tempo. Não adianta dizer que ama se você não tem tempo. Eu não estou falando de quantidade de tempo, mas de qualidade de tempo. Às vezes você passa 3, 4 horas, 5 horas com o seu filho, mas aquele tempo não é um tempo produtivo. Você não está no mundo dele, você não está no universo dele. Não adianta passar 2 horas com o seu filho, sendo ainda criança, assistindo uma partida de futebol. Não adianta, ele não está no universo dele. Então o tempo é essencial. Eu sei que você é um pai provedor, batalhador, guerreiro, que sai todos os dias, acorda cedo para colocar provisão sobre a mesa, que não deixa nada faltar, mas teus filhos não querem simplesmente andar com roupa de grife, não querem simplesmente estudar nos melhores escolas, melhores colégios, melhores cursinhos, ou nas melhores universidades. Existe algo que vai muito além disso. Eu imagino que Davi, por ser rei, era um homem muito ocupado, tinha tempo para tudo, tinha tempo para todos, estava cuidando com excelência das causas concernentes ao reino, mas não tinha tempo para os seus filhos. Então, quando um pai falha, quando se torna ausente, por isso procure ser o melhor amigo do seu filho. Eu gostaria de perguntar aqui aos pais presentes: quem é o melhor amigo do seu filho?
Eu não aceito que seja outro. Tem que ser eu. Você percebe que todo o inferno aconteceu na vida de Davi quando Aminon, seu primogênito, teve amizade com esse sujeito aqui, ó, Jonadab. O texto está lá escrito em 1 Samuel 13:13. Amon tem um amigo muito astuto chamado Jonadab. Simplesmente Aminon disse: eu estou desejando a minha irmã. Se fosse um amigo verdadeiro, a primeira coisa ia dizer: esqueça isso, você é maluco, você é louco, esqueça isso. Mas o Jonadab criou todo o plano, traçou todos os detalhes, projetou tudo, maquinou tudo, arquitetou tudo, esse plano diabólico. Finge de doente, que eu vou dizer a teu pai que tu está doente, e vou dizer também ao teu pai para mandar Tamar te servir, e quando ela vier te servir, vocês ficam trancados sozinhos, e aí você toma ela à força. E foi assim que Aminon fez. E quando Aminon toma Tamar à força, ela diz: meu irmão, o que é isso que você está fazendo? Não se faz isso em Israel, isso não é costume em Israel. Mas mesmo assim Aminon fez o que fez, perdeu a sua vida, perdeu todos os sonhos e planos, projetos de ser até um príncipe e um futuro rei. Meus amados, quantos filhos não entram em drogas, sabe por quê? São órfãos de pais vivos. São órfãos de pais vivos. Entra nas drogas, entra no crime, entra na prostituição, porque não tem um pai que procura saber quem são suas amizades. Você, pai, procure ser o melhor amigo do seu filho. Olha a outra verdade, procure conhecer as amizades dos seus filhos. Olha o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Lembra do adágio popular que os nossos avós tanto diziam e que é mais pura verdade? Quem anda com porcos, farelos come. E a Bíblia tem um provérbio que diz bem assim: o que anda com o sábio se torna sábio, o que anda com o perverso também se torna perverso. Quando um pai falha, quando se torna ausente. Eu espero que hoje, a partir de agora, você, pai, seja assim chacoalhado pelo Espírito de Deus para procurar ser mais presente na vida dos seus filhos. Porque se você não for presente na vida dos seus filhos, pode ter certeza que um Jonadab vai aparecer. Um Jonadab pode ser um traficante, pode ser um homossexual que vai tentar suprir o vazio e a lacuna que você está deixando no coração do seu filho. E quando você vier perceber, já é tarde demais, porque a desgraça já tomou conta de toda a sua família. Pensa que ser pai é fácil? Pensa que ser pai é só na concepção? Você não foi chamado para ser um touro reprodutor, meu amigo. Qualquer macho consegue ser isso. A paternidade vai muito além, é uma responsabilidade diária, contínua, até a sua morte, até a sepultura. Até a sepultura. Então, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Davi não tinha tempo para os seus filhos. Interessante, não é? O homem que teve tempo para destruir, derrubar, matar gigantes, conquistar reinos e reinos, expandir o reino de Israel, não tinha tempo para os seus filhos. Uma outra verdade: quando um pai falha, quando se torna apático, demonstre cuidado. Até errado ali, perdão. Demonstre cuidado aos seus filhos. Segundo Samuel 13, 21, 22 diz: assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Aonde ela ficou? Na casa de quem ela ficou? Na casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Só isso que ele teve. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã.
demonstre cuidado com os seus filhos. Davi não confrontou Aminon e também não acolheu Tamar. Deixa eu te contar algo sobre Absalão. Absalão, durante esse tempo foragido, ele teve 3 filhas. Quando nasceu a sua primeira filha, sabe qual foi o nome que ele botou nela? Tamar. Ele estava dando um recado. Eu quero ver alguém mexer nessa aqui. Essa aqui é minha. Ninguém mexe. Você percebe a revolta de Absalão diante da omissão, do descaso do seu pai. Demonstre cuidado com seu filho. Participe das vitórias, participe também das derrotas. Coloque curativo nos ferimentos emocionais do seu filho. Enxugue as lágrimas dele. Não, melhor, chore com ele. E nunca subestime a dor dele. Nunca subestime a dor dele. Nunca subestime os medos, os traumas, os bloqueios, os complexos dele. Mas tente entender. Faltou para Davi uma conversa com sua filha. Ele não abraçou sua filha. Então a sua filha nasce com dor e seu irmão Absalão cresce com toda a revolta, com toda a indignação, com essa postura do pai. Com toda essa postura do pai, demonstre afeto aos seus filhos. Salmos capítulo 2, versículo 12, na parte A, olha o que diz: beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve acender a sua ira. Olha que interessante esse texto bíblico, né, gente? Demonstre afeto aos seus filhos. Ei, pai, beije, abrace, cheire os seus filhos. Diga a eles, olhando nos olhos: eu te amo, eu te amo, eu te amo. A nossa geração passada errou muito nisso. Eu tenho amigos que contam para mim que nunca receberam um abraço do pai, que nunca ouviram do seu pai a expressão: ei, eu te amo. Eu praticamente faço isso todos os dias e ainda acho pouco. Quando eu olho para as escrituras, olha a orientação que a Bíblia diz: beijai o filho para que não se ire. Um filho que cresce sem beijo, sem abraço, sem afeição, sem afeto, tem que ser bem afetado mesmo. Ele nasce com trauma, gente. Ele nasce com bloqueios. Por que é tão difícil dizer eu te amo? É tão difícil você olhar para os seus filhos, pai, e dizer que eu te amo. E tantos jovens hoje sofrendo, porque os pais são incapazes de dizer eu te amo. Levam os meninos para a perdição, para o mau caminho. Oferece bebidas, farras, mulheres, mas não faz o que é mais importante. Infelizmente, a nossa geração pecou muito nisso. Pecou muito, mas muito mesmo, em não demonstrar, em ofuscar os sentimentos que existem. Se você tem um pai que não foi assim, agradeça a Deus, porque a maioria era assim. A maioria se comportava dessa mesma maneira. Infelizmente, Davi não demonstrou afeição, não teve afeto pelos seus filhos, não tinha carinho com seus filhos, não abraçava seus filhos, não beijava seus filhos, não tinha tempo com seus filhos. Infelizmente, Davi agia dessa forma, agia dessa maneira, e quando ele vai perceber, era tarde demais. Era tarde demais. Uma outra verdade: quando um pai falha, quando se torna omisso, contrarie seus filhos. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Essa palavra foi para o filho Adonias, que usurpou o trono de Salomão, e depois Salomão mandou matá-lo. Olha o que a Bíblia diz: e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim?
Ei, olha para mim. Davi nunca contrariou Aminon, nunca contrariou Absalom, nunca contrariou Adonias, nunca contrariou nenhum dos seus filhos. Você vai amar seus filhos, você vai beijar seus filhos. Eu estou instruindo você a ser beijoqueiro, não é ser bobo não. Você vai aprender a dizer não também. Não. Olha, gente, 3 coisas que são essenciais para um filho: tempo, afeto, limite. Tempo, afeto, limite. Essa é a maior expressão de amor de um pai para com seus filhos. Tem que ter limite. As primeiras palavras que Sara e Gabriel aprenderam, e eu acredito que a maioria das crianças são assim, né, foram não. Não. Interessante que eles aprenderam tão bem essas palavras que elas diziam: ama papai? Não. Não. Era tudo não, não, não. As primeiras palavras eles aprenderam e foram não. Eu fiquei a me perguntar por quê. Eles só falam não. E aí eu entendi que as palavras que eles mais ouviam eram não. Existe valor por trás do não. Existe cuidado por trás do não. É tanto que os mandamentos começam dizendo: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Mas infelizmente nós somos uma geração que não sabemos conviver com o não. Quando um menino ouve um não, fica logo com birra, né? Fica logo chateado. Mas olha só, quando se torna omisso, contraria os seus filhos, confronta os seus filhos. Olha o que Efésios 6,4 diz: pais, não deis aos vossos filhos motivo de revolta contra vós, não provoqueis a ira dele, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Disciplina. Filhos precisam de limites, filhos precisam de correção. Vanessa tem uma amiga que não mora mais hoje em Paulo Afonso, hoje é juíza, gostava de dormir na casa de Vanessa. E um dia, Vanessa perguntou: por que você gosta tanto de dormir aqui? Todo final de semana você dorme aqui. E ela disse bem assim: porque eu admiro muito seus pais, porque eles dizem não. Eles dizem não. Mãe, eu quero sair para aquela festa. Não. Mãe, eu vou sair para a casa de fulana. Não. Não. Os filhos precisam ouvir não. O não demonstra cuidado, o não demonstra amor. Se seu filho só ouvir sim, 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 ele vai ser um Absalão, um Aminon. Ele vai ser um Adonias. Então, não seja omisso. Interessante quando a Bíblia fala sobre disciplina. Há uma diferença sobre disciplina e castigo. Você não precisa castigar o seu filho, mas você tem que disciplinar. Sabe qual é a diferença de um para o outro? Disciplina é formar discípulo. Você pode castigar alguém, como Davi tentou fazer com Absalão, 5 anos sem ouvi-lo, e não instruir essa pessoa. Disciplina é formar discípulo. Você vai usar a vara da disciplina. A vara da disciplina. Você vai fazer ele chorar, porque se você não fizer ele chorar hoje, amanhã quem vai chorar por ele é você. Vai chorar. Eu tenho satisfação de dizer que os meus meninos com menos de 1 ano apanharam. É verdade. Apanharam. E Sarinha apanhou mais do que Gabriel. E um dia eu bati nela, ela bateu em mim, olha. Aí eu batia nela, ela bateu em mim. Eu disse: e pá! Ela olhou para mim assustada. Você vai logo aprendendo que quem manda aqui sou eu, minha filha. Mas é necessário usar a vara da disciplina, é necessário corrigir, é necessário bater. E eu tenho a satisfação de dizer que eles apanharam, primeiro porque eles não são perfeitos. Eles não são perfeitos. Me perdoe quem pensa o contrário, mas há pessoas que dizem: eu nunca bati nos meus filhos. Eu disse: então seus filhos são perfeitos. Eu nunca bati nos meus filhos. Então você está errando. E aí você está transferindo sua função de pai, sabe para quem? Para a mãe. No final das contas, você vai ser o paizão da história. E a mãe vai ser a bruxona da história. Você que é mãe, comece a pensar um pouco sobre isso, viu? Comece a pensar um pouco sobre isso enquanto há tempo.
Mas, lógico, que a gente não está falando aqui de maltratar. A gente não está falando aqui de ir além dos limites das crianças. A gente não está falando aqui dessa lei absurda, que era a lei da palmada. A lei absurda, porque uma coisa é você torturar o filho, outra coisa é você discipliná-lo. E a Bíblia nos orienta a disciplinar, a bater. Quando eu bato nos meus filhos, eu bato com a mão, sem nada, sem nenhum auxílio, porque eu quero sentir. Eu quero sentir. Sabe, e às vezes eu dou uns tapas que arde também em mim. Já é uma maneira de sentir. Não quero simplesmente bater por bater, eu quero sentir. Saber até onde é o limite que se deve bater. Mas os meus filhos vão crescer dizendo que apanharam de papai. Não apanharam por qualquer motivo, ou por motivos aleatórios, banais e triviais. Apanharam porque mereceram. É impossível instruir uma pessoa sem discipliná-la. E disciplina é formar discípulo, e para formar discípulo, você às vezes vai contrariar. Às vezes você vai confrontar os seus filhos. Deixa eu concluir dizendo: nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar. Nenhum sucesso pessoal, nenhum sucesso ministerial compensa o fracasso familiar. Eu volto aos gritos de Davi: Absalão, 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 meu filho, quem dera fosse eu que tivesse morrido no teu lugar. Ei, pai, olha bem para mim. Deus te confiou essa missão tão nobre, essa virtude tão digna de ser pai. Não queira transferir para a igreja. Não queira transferir para a escola. Não queira terceirizar com os avós ou com os tios. Seu filho pode ter os melhores avós, os melhores tios, as melhores igrejas, as melhores escolas, mas você é o pai. Você é o pai, você é o pai, você é o pai, você é o pai. Não adianta fugir dessa responsabilidade. Um dia você vai ter que ter esse encontro com as consequências das suas atitudes. Um dia você vai se esbarrar com os frutos da semente que você está plantando hoje no coração dos seus filhos. Não adianta ser um bom profissional, não adianta ser alguém bem-sucedido, carismático e bem-quisto por todos, fora de casa e dentro de casa você ser um fracasso. Você não ter tempo, você não ter afeto, você não ter limites para o seu filho. A exemplo do rei Davi, cuja vida é extraordinária. Foi um grande rei, foi um grande músico, foi um grande pastor, foi um grande herói, mas não conseguiu ser um bom pai. Nos dias de hoje, de tanto ativismo, de tanta rotina, de tantos afazeres, as pessoas estão obcecadas pelo ter. E quanto mais tem, mais querem, e esquece do essencial da vida, que não consiste no ter, mas sim em ser. E esquece aquilo que é mais importante. E ao invés de se preocupar com heranças, que heranças vocês vão deixar para os filhos de vocês, se preocupe com o legado. O legado que vocês deixam neles. Você percebe que nenhum desses filhos estavam preocupados com essas heranças, mas o que eles queriam era o legado de Davi na vida deles. Ei, pai, seu filho precisa de você. Seu filho precisa de você. E aproveita esse momento, que é único, o tempo é inexorável, o tempo não volta mais.
tempo não volta mais, gente. O tempo é único. É único. Viva para os seus filhos, para que um dia você não venha desejar morrer no lugar deles. Viva com intensidade, com entrega, com totalidade, sem reservas, sem hesitações. Viva com os seus filhos, para que amanhã o mal não possa entrar na tua casa através de ti e você perceber que tudo o que tem acontecido é por sua causa, porque você simplesmente falhou. Eu tenho um dito, não é de hoje, que meu primeiro ministério é a minha família. Esse é o meu primeiro ministério. Não só tenho dito, como tenho ensinado assim. A Bíblia diz que não poderá o homem governar a casa de Deus se não governa bem a sua própria casa. A Bíblia nos diz que aquele que nega os seus é pior do que o descrente, e às vezes a gente fica pensando o que é que pode ser pior do que o descrente. Imagina que somente aquele que é sócio do capeta pode ser pior do que o descrente. Que coisa triste, ser pior do que o descrente. Ei, o seu maior ministério é a sua família. As outras coisas vêm a reboque atrás. A reboque. Amém? Essa é a sua maior vocação. Ser um pai. E esse é o nosso maior desafio. Ser um pai. Espero que você saia daqui com vontade de ser pai. Vontade de abraçar seus filhos, cheirar, beijar, confrontá-los, contrariá-los, quando eles estiverem equivocados. É verdade. Ser presente na vida deles. Procurar ser o melhor amigo deles e conhecer todas as amizades que ele tem, todos os coleguinhas. Ser um pai presente, porque depois pode ser tarde demais. Conheci um homem, um grande empresário em Paulo Afonso, que um dia me procurou para falar sobre os seus filhos. Ele disse: eu daria todas as minhas riquezas, todas as minhas fortunas, eu daria todas as minhas conquistas, todos os bens adquiridos durante décadas e herdado também dos meus pais, para ter sido um pai presente. Porque se eu fosse um pai presente, eu poderia ter evitado tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Mas infelizmente eu sei, meus filhos se encontram nesse estado, dessa maneira, porque em algum momento na minha vida eu fui ausente. Eu fui ausente. Em contrapartida, eu conheço pais que só vêm em Paulo Afonso uma vez por ano, que moram fora, mas mesmo distante conseguem estar conectado com os filhos. Não se trata de distância física, de presença geográfica, não. É uma outra dimensão que nós estamos falando. Pais que estão tão distantes, que estão tão longe, mas ao mesmo tempo conseguem estar tão próximo. Consegue ter o seu coração aliançado no coração do seu filho. E em nome de Jesus, Deus esteja nos despertando antes que seja tarde demais. Porque se esse escândalo aconteceu na casa do rei, esse escândalo também pode acontecer em minha casa, em sua casa, em nossas casas. Que não venhamos chorar a dor de um filho que se perdeu e, sobretudo, se perdeu quando nós o perdemos. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.